Oi, gente, tudo bem? Conteúdo de comunicação para a gente falar sobre definição de assuntos, dados para pregação e orientação de ideias. Vamos ter uma palavra de oração, né? Pode ser que na hora que você vir este vídeo você esteja precisando se revestir das armas do Senhor para enfrentar as suas lutas, né? Eu também enfrento as minhas, a gente ora uns pelos outros, tá? Eu oro por você, você ora por mim, certo? Oremos. Nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós temos esperança de vida e de vitória. Senhor, estende a tua mão agora sobre nossas vidas, a vida dos nossos estudantes, rapazes, moças. Que o Senhor esteja concedendo vitória a cada um, cada uma. Senhor, em nome de Jesus, sustenta, ampara, anima, fortalece, encoraja, visita cada lar, cada família, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, e dá, Senhor Deus, alegria, dá, Senhor, estratégia para a vitória, dá, Senhor Deus, o senso da tua presença e da tua bênção. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, então no conteúdo de comunicação, deixa eu falar aqui rapidamente sobre a definição de assuntos. A gente, quando vai pregar, pode acontecer, né, daquela tentação de falar sobre tudo, abrir a Bíblia e sair falando sobre tudo. A gente tem limitação de tempo, tem limitação de atenção das pessoas. Então, não adianta querer falar sobre tudo de uma vez só. É que nem comer um boi. Você não come um boi de uma vez só. Você tem que ir por partes. Então, no trabalho da pregação, sobretudo quando a gente tem um convívio no longo prazo com uma determinada congregação, com um determinado segmento, um público, a gente vai selecionando aquilo que naquele momento é mais importante. Então, podemos ser influenciados pelas notícias do momento. Podemos ser influenciados pelo estado emocional das pessoas em geral, à nossa volta, né, no que as pessoas estão pensando, como as pessoas estão se sentindo, o que é que está pautando as conversas das pessoas, certo? Não é muito razoável que a gente só paute a nossa pregação a partir dos nossos sentimentos íntimos, a partir da nossa busca pessoal. Claro que há momento também para isso, em que você vai dividir alguma coisa que está intimamente se passando em você com alguém, mas nem todo mundo vai estar preparado, vai estar em sintonia para dividir com você essas preocupações, essa noção, esse entendimento. Então, se Deus está falando ao seu coração, não tenha pressa de dividir com as pessoas aquilo que Deus está falando, porque pode ser que Deus fale com você ao longo de um tempo, como aconteceu com os profetas. Como ao longo de um tempo Deus vai falando, e só depois é que você traz um extrato. Vou pegar como exemplo aqui o Elias, na sua fuga para o deserto, como é que ele levou alguns dias, né, remoendo pensamentos, sentimentos, angústias, e Deus foi aos poucos tratando dele, ensinando, falando coisas, né, o momento em que o anjo o acorda pela primeira vez, quando ele, depois de ele ter dormido, descansado no deserto, outra vez ele dormiu, outra vez o anjo o acordou, né? Ele comeu, ele bebeu, ele foi suprido. Em cada momento desse, Deus estava falando ao coração dele.
quando ele vai para a caverna e lá se oculta, ele ainda não estava liberto do seu temor. E aí Deus fala com ele com muita tranquilidade, né? Deus dá orientações a ele ainda, o ministério dele ainda prosseguiu. Às vezes as pessoas falam assim, porque terminou o ministério de Elias ali. Não terminou ali. Ali Deus começou a concluir o ministério dele. Né? Deus foi preparando a aposentadoria dele, certo? Mas Deus estava falando continuamente ao seu coração. Então, se Deus estiver falando com você, nem sempre vai ser o momento ali no frigir dos ovos de você já sair falando sobre aquilo, porque o seu próprio entendimento, a sua própria maturidade ainda está sendo elaborada, fortalecida. Né? E só depois de você estar bastante seguro com relação àquilo, bastante maduro também com relação àquele ponto, é que você vai poder realmente fazer um comentário amplo, né, de ponta a ponta, com as outras pessoas, certo? Então não tenha pressa não. Mas os assuntos, para cada meditação, para cada momento em que você vai fazer, por exemplo, uma reunião com um pequeno grupo, uma meditação antes de uma reunião de trabalho com o pessoal da igreja, numa visita que você vai fazer. Então, os assuntos vão ser determinados a partir, né, do modo como você lida com a informação, e não só a informação que vem de fontes contínuas, às vezes de uma conversa que você teve, um acontecimento que surgiu e você teve que lidar com aquilo. Você vai poder, depois de passar por essa experiência, confrontar o fato à luz da palavra de Deus e vai poder trazer aquele conteúdo, né? Não o conteúdo do fato em si. O que acontece com você não é necessariamente da conta dos outros, mas aquilo que você aprendeu com o fato, aquilo que em oração, em meditação, lendo a palavra de Deus, você depreendeu, você assimilou daquela experiência, né, pela qual você passou segurando na mão de Deus. Tá? Então, esses assuntos são assuntos corriqueiros, mas pode acontecer também de você ter um programa previamente aprovado ou seguir um determinado modelo, e aí nesse modelo, né, nesse programa você tem diversos assuntos quase que obrigatórios. As denominações costumam ter assuntos obrigatórios, principalmente do ponto de vista da doutrina, em que são conteúdos nos quais você tem que passar periodicamente. Os programas, os conteúdos de escola dominical, por exemplo, são prova disso. São determinados assuntos que não podem faltar, além de outros que são acrescidos. Por exemplo, turmas de adultos, normalmente surgem assuntos do dia a dia que são discutidos à luz da palavra de Deus, sem prejuízo dos temas básicos, né, permanentes do ensino da igreja, certo? Então você tem que saber dividir o tempo para que você tenha a oportunidade tanto de trabalhar com aqueles temas permanentes, os quais você tem que estar sempre, né, revisitando, porque tem gente nova na igreja, porque aqueles que entram na adolescência ou que entram na juventude ainda não viram, não passaram por aqueles comentários e terão que aprender a palavra de Deus com relação àquilo. Então são temas permanentes e renováveis. E há aquelas situações do momento, né, em que você de alguma maneira costura e amarra todos os conteúdos cruzados, né, e vai analisá-los, analisar os fatos, melhor dizendo,
à luz desses conhecimentos, desse entendimento prévio, né? Ou seja, o seu estofo doutrinário, o seu conhecimento da palavra, aquilo que a gente já falou anteriormente, a importância do conhecimento bíblico, como você lida com a palavra, como você maneja a palavra com relação a determinados assuntos, né? Lembrando, né, só fazendo aqui parênteses, que você não aplica necessariamente a Bíblia crua, né, simplesmente como se fosse você pegar assim, você está com fome, toma aqui feijão, pá, bota na boca, feijão para... Primeiro você tem que preparar o feijão, você tem que amolecer o feijão, você tem que temperar o fogo, né, refogar, fazer, né, aquela preparação, deixar o feijão assimilável, porque dar feijão cru para as pessoas não mata a fome das pessoas, certo? Muito bem. Com relação a dados para a pregação, busque as informações, mas não busque informação demais, também não seja econômico demais, ou seja, seja equilibrado. Se você vai trabalhar algum aspecto que requeira determinados dados da Bíblia, dados da história, dados científicos, tá? Se você for trabalhar, elenque bem a coisa. Se você, voltando aqui à questão da culinária, se você for preparar um bacalhau, o bacalhau normalmente já vem salgado, não é? Então, não adianta você pegar e dizer, vou acrescentar sal, porque toda comida tem que levar sal. Mas se ele já vem salgado, você, na verdade, às vezes até tem que retirar um pouquinho de excesso, né? Fazer um dessalgamento do bacalhau, para que ele possa ficar com sal o suficiente para manter o gosto e não para a conservação. O excesso de sal foi necessário antes para a conservação do bacalhau. Então, quando você for tratar do assunto, você descasca. Né? Se você quer comer palmito, não adianta dar mordida na palmeira. Você tem que cortar aquele trecho da palmeira e aí você vai debridar o tronco da palmeira, né? E vai descobrir lá no miolo aquele palmito tenro que serve para comer. Se você ficar dando dentada na palmeira, você vai quebrar os dentes e não vai conseguir comer, certo? Então, você tem que fazer a seleção dos dados, polvilhar o necessário, certo? E passar a informação, não com gosto de informação, mas com gosto de palavra de Deus mesmo. Porque a palavra de Deus está sendo aplicada, né? Vamos imaginar aqui uma pomada, por exemplo. A pomada tem várias coisas, né? Pomada para pele, por exemplo. Tem vários ingredientes ali dentro. Leva água, às vezes leva álcool, né? Leva determinados sais, leva um macerado de ervas, né? São várias coisas que podem entrar ali naquela composição para poder ser aplicado, tá bom? Mesma coisa quando você vai escolher os dados. E dados que, evidentemente, no somatório, possam confirmar a palavra de Deus, possam dizer amém à palavra de Deus, e não dados para contrariar a palavra de Deus. Então, a fonte onde você vai buscar é uma fonte, né, que seja isenta com relação à opinião ou pré-julgamento da palavra de Deus. Se você for pegar numa fonte comprometida, tá, uma fonte antagônica, contrária à palavra de Deus, você, né, essa informação vai prestar para alguma coisa? Então, saiba examinar tudo, até os contrários, tá bom? Até os contrários, mas reter apenas aquilo que é bom. É o conselho do apóstolo Paulo. Com relação à orientação de ideias, quero dizer para você que é importante você... Gente, desculpa, enquanto eu estou dando aula aqui, eu estou dentro de casa, então às vezes tem algum som, interfone, são pessoas falando, então desculpa, tá? Com relação à orientação de ideias, então você tem que
examinar o problema, tá? Então, tem um problema. As pessoas precisam ouvir o quê? Qual é o problema que as aflige? Qual é o ponto crítico que tem que ser atacado? Às vezes as pessoas nem sabem que tem um problema. O pecador muitas vezes não sabe que está pecando. Ou não sente que está pecando. Não sente falta de arrependimento. Um camarada que está indo em direção ao precipício, está conversando, batendo papo, mas ele não sabe que vai cair no precipício. Ele não tem nenhuma preocupação com o precipício que está na frente dele. Então veja o seguinte, cabe a você levantar, suscitar, né, o problema, a problemática, tá bom? E entrar com uma discussão, um comentário, uma elaboração que seja ensinável, que seja transmissível, para que as pessoas que vão te ouvir, ou vão ler você, vão, enfim, ter acesso ao teu material de comunicação, seja rádio, TV, internet, boletim, pregação do púlpito, o que for, conversa. Você vai levantar o problema, você vai trabalhar o assunto, você vai suscitar essa discussão, vai encaminhar, liderar essa discussão em busca de quê? Da solução. Então, do problema para a solução. Das trevas para a luz. Da ignorância para o conhecimento. Da falta de forma e de organização, né? Deus fez a terra inicialmente, né, sem forma e vazia, e aos poucos, né, ele foi delineando, dando consistência, objetivo, organização a tudo aquilo que era uma massa ainda em organização. Então, da mesma maneira, a palavra de Deus precisa pegar essa terra sem forma e vazia, né? O Espírito Santo pairando sobre tudo isso, tá bom? E aí você vai elencar as coisas, né? Haja luz, né? Haja separação entre as águas, separação de dia e de noite, daí por diante você vai organizando as coisas. Você faça a leitura lá do capítulo 1 de Gênesis, você vai ver essa ordem, ok? Então, faça isso, porque você vai organizar suas ideias. Sempre lembrando o seguinte, primeira coisa é atacar o problema, levantar aquilo que se sabe, aquilo que se conhece, né? Colocar as estacas, para você poder criar uma construção em cima das estacas. Quais são as estacas? São aquelas coisas que as pessoas sabem, são as marcas que permitem as pessoas se orientar. Realmente, isso que ele está falando, ou isso que está sendo dito, isso que eu estou lendo, faz sentido, porque eu vejo isso. Eu vejo esse ponto aqui. Isso aqui é importante. Família, economia, saúde. Tá bom? Então faça isso, porque vai te orientar. Se você tiver qualquer dúvida, eu não quero estender muito para não ficar uma coisa muito longa, mas você pode me acessar aqui e a gente vai procurar esmiuçar mais esse assunto. Tá bom? Caso necessário, eu volto a essa orientação de ideias. Tá bom? Anote o seguinte aí, faça uma meditação. Organize uma meditação sua sobre o seguinte. Não sei se você já viu, já escutou, já leu, sobre o nó górdio. Nó de amarrar, nó. Górdio. Górdio. Gordio. Nó górdio. Uma lenda antiga que fala sobre a solução de coisas impossíveis. Então, faça uma meditação à luz da palavra de Deus, ofereça uma resposta, um comentário bíblico sobre o nó górdio. Mas, claro, você vai ter que ler sobre o nó górdio, entender do que se trata e tentar ver onde isso se aplica na vida concreta, né, na vida real das pessoas, tá bom? E é isso aí. Qualquer coisa, estou aqui, pode me acessar. Um abraço.